Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski, vamos dar sequência aos estudos das sequências numéricas. Você acompanhou anteriormente as aulas de progressão aritmética, né? Se não acompanhou, sugiro que assista essas aulinhas primeiro, beleza? Porque hoje a gente vai falar de progressões geométricas, tá? Já pra gente fechar esse estudo das sequências numéricas então. Professor, o que eu tenho que pensar em relação às progressões geométricas? Cara, você tem que pensar assim, a PG é igualzinha a PA, só que diferente, obviamente. O que vai ser diferente? Acompanha a definição. Diz assim, ó, sequência, então, numérica, daqueles moldes iterativo, né? Sequência iterativa que possui uma razãozinha. Primeiro detalhe fundamental. Normalmente, aqui na PG, então, a gente não vai usar o R, vamos deixar o R de razão para progressões aritméticas, tá? A simbologia usual seria esse Qzinho, tá? E a gente já explica até o porquê desse Qzinho, tá? Então, sequência iterativa que possui uma razão, Q. E a partir do A1, o que era o A1 mesmo? Primeiro termo, isso daí. E a partir do A1, os termos são calculados pela razão vezes o termo antecessor, tá? Então, você vai falar assim, nossa, professor, então quer dizer que, basicamente, o que muda é que lá na progressão aritmética a gente tinha uma adição constante de um valor, a adição constante da razão para ir criando os termos. Na PG não, na PG a gente tem uma multiplicação, né? Então assim, de uma maneira geral, simples, né? Qualquer termo AN da nossa progressão geométrica, ele é calculado através do quê? Do nosso termo anterior, n menos 1, lembra da ideia de posição, né? Posição, número natural, tá? Diferente de zero ali, multiplicado então pela nossa razãozinha. Essa é uma fórmula? Claro, é uma fórmula, mas é uma fórmula que mais representa a ideia. Posso considerar isso como um termo geral? Tá, até pode, mas a gente vai ver um molde um pouquinho diferente para o termo geral aqui. Parecido, mas um pouquinho diferente, tá? Então, essa formulazinha, ela define basicamente a construção de uma progressão geométrica. Coloquei como exemplo para a gente construir juntos aqui, ó. Vamos construir uma PG que tem qual característica? Que o primeiro termo é o 2 e a razão vale menos 3. Então, a gente vai construir ali, dados esses valorezinhos, o nosso primeiro termo, então, valendo 2, vamos colocar lá, e agora a gente vem com o produto constante dessa razão, que é o menos 3. Veja, você pega ali, então, o 2, faz a multiplicaçãozinha por menos 3, e aí você chega em quanto? Você vai falar assim, ah, professor, 2 vezes menos 3, isso vai dar menos 6. Joia? E aí a gente já vai parar e eu vou perguntar para você assim, nossa, ó, por esse comportamento e pela lembrança que você tem de progressão aritmética, você ia classificar isso como uma PG o quê? Decrescente? É absurdo. Saiu do 2, foi para o menos 6, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as classificações das progressões geométricas. Elas não se limitarão apenas a crescente, decrescente e constante, tá? A PG, como ela depende de uma multiplicação, ela vai ter um pouquinho mais... ela vai necessitar um pouquinho de atenção na classificação. Afinal de contas, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu continuar construindo essa PG, ou seja, continuar multiplicando por menos 3, agora eu vou ter menos 6 vezes menos 3. E aí eu vou ter menos com menos mais, e 6 vezes 3, 18. Aí você vai falar assim, professor, então, ó, do primeiro para o segundo termo decresceu, né? Mas do segundo para o terceiro cresceu. E aí? Cresce, decresce, cresce, decresce. O que é isso? Está sempre alternando? Isso, querido, é uma PG, então, classificada como alternante. As PGs que são alternantes são as mais clássicas que ssão cobradas em relação à classificação, tá? E a única dependência de classificação da PG alternante é o valor da razão. Não interessa se o primeiro termo é positivo, se é negativo, se ele é um número entre 0 e 1, se ele é maior que 1 e tal, negativo, positivo, não interessa nada. Se a razão ela for um valor negativo, a sua PG ela vai alternar, tá? Agora, claro, pode ter a crescente, pode ter a decrescente, pode ter a constante, mas aí você tem que analisar, então, os dados que ele te deu ali, tá? E aí você constrói rapidinho, para progressões geométricas que tenham, então, razões positivas, você constrói uma ideia ali, mesmo que ele te dê a característica, você constrói uma PG em relação à característica e aí você nota se aquilo cresceu, ou se aquilo decresceu, ou se ficou de maneira constante, beleza? Tranquilinho? Bem de boa, né? Então aqui a gente até poderia continuar, né? Você vai falar assim, então eu vou multiplicar por menos 3 de novo, né? Agora eu vou pegar aqui, eu vou fazer o 18 vezes menos 3. Primeiro,
Positivo com negativo. Negativo, tem que fazer 18 vezes 3. Putz, vamos fazer assim, 10 vezes 3 dá 30, 8 vezes 3 dá 24, juntou o 30 com o 24, deu 54. Pô, legal, conseguimos fazer rapidinho, né? Mas se você notar, o que vai acontecendo? Cada vez vai ficando um pouquinho mais chata essa multiplicação, mais difícil. Você vai falar assim, pô, agora tem que fazer menos 54 vezes menos 3. O menos com menos é mais. 54 vezes 3. Vamos fazer o 50, dezena primeiro. 50 vezes 3, 150. 4 vezes 3, 12. 150 com 12, 162. Você vai falar assim, pô, professor, até se a gente desconsiderasse o sinal, né, pensasse só no valor absoluto dos números, então assim, pô, o número vai ficando grande, muito rápido, né? Ou ainda se fosse o contrário, pode ficar muito pequeno, muito rápido, né? Ou isso tem característica é parecido com função exponencial, por exemplo. Sim, querido, você vai ver que existe ali uma ligação do comportamento das progressões geométricas com o exercício de funções exponenciais. Isso é bem comum, né? E como tem se falado de função exponencial ultimamente, né? Então, até inclusive tem exercícios que aluno resolve por PG e tem aluno que resolve por função exponencial. Por quê? Porque elas estarão ligadas e a gente vai ver isso nesse comportamento da fórmula do termo geral, então. Beleza? Então, para nós, a PG seria o quê? De maneira simples, professor. Comparado à progressão aritmética, antes a gente tinha o quê? Uma soma constante, né? Agora, na PG, a gente tem um produto constante, né? E se você lembrar, até, vou colocar aqui como um rascunho, só para a gente lembrar. Como era a fórmula do termo geral da PA? Ó, só como um rascunho já vou apagar. Na PA, a gente dizia assim, ó, que qualquer termo era dependência dos termos mais importantes. Quem que eram os termos mais importantes? Primeiro termo e razão, né? Como que o primeiro termo e a razão se uniam para construir a progressão aritmética? Ah, professor, através de uma soma constante, né? E se a gente queria n termos, eu precisava de n menos uma vez a razão. E por que era vezes aqui? Porque uma soma de um mesmo valor é simplificada através de um produto. Isso que é a tabuada, né? 3 vezes o 5. Né? 5 mais 5 mais 5, 3 vezes o 5. Soma de valor constante é simplificado numa multiplicação. Então, assim, ó, até para ser de um jeito bem rápido, para a gente construir a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, pegando a lembrança que a gente tem da PA, o que a gente vai falar? A gente vai falar a mesma coisa. Vai falar assim, professor, então quer dizer que qualquer termo da nossa progressão geométrica pode ser construído em função de quem? Dos caras mais importantes da sequência. Quem são os caras mais importantes da sequência? Primeiro termo e razão. Vou colocar aqui, ó. Primeiro termo e razão. Ótimo. Se na progressão aritmética quem unia esses dois caras mais importantes era a operação principal, que era a adição, na progressão geométrica quem que vai unir, né, esses dois caras? A operação principal, professor, que é o produto. Isso. E se várias somas sucessivas geraram uma multiplicação, aí eu pergunto para você, se você tem um produto de valores iguais, como que a matemática simplifica um produto de valores iguais? Através de uma potência, né? Através da repetição sendo colocada onde? No expoente. Então, se eu quero n termos, eu preciso pegar a razão elevada a n menos 1 ali, então, para nós. Belezinha? Então, até para a gente fazer um jeito, assim, de lembrar o conceito mesmo, tanto da PA, tanto da PG, né? E construir elas de maneira bem parecida. Por isso que eu falei, ó, são duas fórmulas iguais, só que diferentes, né? O que seria a diferença? A definição. Aqui é uma soma constante, né? Que gerou uma simplificação de produto. Aqui é um produto constante que gerou uma simplificação num expoente, numa potência. Legal, né? Bem tranquilo. Você fala assim, nossa, então é de boa, né? Então se o cara chegar e pedir pra mim, nessa PG aqui, ó, falar assim, viu? Calcula pra nós aí o termo 50, né? A posição 50. Eu vou colocar a 50 igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a 50 menos 1, 49, prof. Isso, é só substituir. É só que você começa a ficar preocupado já, né? Com o que você começa a ficar preocupado? Com essa potência, né? Já pensou ter que pegar ali o menos 3 e elevar ele a 49? Né? Fazer 49 fatores de menos 3? Você fala assim, meu Deus, senhor, mas isso é muito grande, fica absurdo o número. Acho que ele nem vai cobrar isso, né? Então, ó, aí a gente começa a entender que as cobranças de algumas questões de progressão geométricas, elas trabalham um pouquinho de maneira diferente, né?
Claro que essa fórmula vai ser fundamental. Claro que ele vai pedir, às vezes, principalmente quando a razão depender de bases 2, 5, 10, que são valores que a gente está mais habituado, mesmo que isso venha como fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 10, né, que a gente tem uma modelagem um pouquinho mais tranquila, né, de cálculo de potência. Às vezes ele vai ficar em quantidades pequenas, né? Sei lá, pediu A10 ou A12 para você, por exemplo. Né? Mas normalmente o foco de questões de progressão geométrica, você vai ver que não é em cima muito do cálculo de termos. Que remete muito, o que vai acontecer bastante, professor? Cara, ele podia, o que acontece bastante é ele te dar um termo, te dar o primeiro termo, te dar a razão e pedir justamente quem? O N, pedir a quantidade, para que ele pegue toda essa sua interpretação de progressão geométrica e faça um link com o quê? Com as equações exponenciais, tá? Então você vai ter que ficar muito esperto com isso, principalmente porque às vezes você sabe quando você está resolvendo uma equação exponencial, às vezes você não consegue trazer para a mesma base, aí entra o quê? Logaritmo, né? Então você tem que ficar bem esperto com isso, beleza? Né? Então eu vou até colocar na próxima aula, né, que a gente fecha a soma e tal, algumas outras considerações. Vamos colocar um exercício para a gente fazer juntos ainda sobre isso, tá? Nessa primeira aula vai ser um pouquinho mais teórico. Tá joia? Então, assim, é uma fórmula importante? Claro que é uma fórmula super importante. Fórmula do termo geral é bem importante para nós, mas ainda sem entrar no caráter da mistura com exponencial e tal, o que mais que ele cobra? Propriedade operacional. Tá joia? Professor, propriedade operacional também parecida com aquela que a gente falou na progressão aritmética, aquela que nós enunciamos da seguinte ideia. A gente falou assim, ó. Vamos lembrar como a gente escreveu. Prof, a soma dos extremos, eu lembro, professor, eu vou lembrar, tá aqui nas minhas anotações. A soma dos extremos era igual à soma dos equidistantes, que era igual ao dobro do termo central. Isso era propriedade de PA, beleza? Que vinha do quê? Ah, professor, vinha da relação de média aritmética. O termo central era a média aritmética. Querido, comece a trocar as palavras, né? Quem que será o termo central de uma progressão geométrica? Isso, a média geométrica. Eu sei que você falou isso, eu sei que você pensou nisso. A média geométrica, né? Então, assim, se o cara me dá uma PG, ou se eu noto lá na estatística que aquele meu rol, aquela minha distribuição, forma uma progressão geométrica, o termo central será a média geométrica, tá? Então, tem essa ligação de nomenclatura também, tá? Mas vamos adaptar a propriedade. Se na PA a gente dizia que a soma dos extremos era igual ao dobro do termo central, a gente vai trocar a soma por quem agora? A gente trocou na PA aqui a soma por produto na PG. E a gente trocou o produto por potência. Você vai falar assim, então deixa comigo, eu já entendi. Né? Se antes era a soma, agora vai ser o produto. Né? Se o produto dos extremos é igual ao produto dos equidistantes, isso também será igual ao quê? Ao quadrado do termo central. Escreve isso aí, colega. Escreve isso que vai ser sucesso. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, propriedade operacional, então, para nós, o produto dos extremos, ou dos equidistantes, é igual ao quadrado do termo central, então, para nós, né? Termo central esse que também é a média geométrica da sua progressão geométrica, então. Tranquilinho, colega? Ó, primeira aula bem de levezinha, só para a gente entender, né, o funcionamento, então, da progressão geométrica. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre 4 coisas, basicamente, né? Vamos falar sobre produto dos termos, bem intuitivo, né? Soma dos termos, tanto de PG finita quanto convergente, e também vamos falar sobre as PGs de termos totalmente desconhecidos. Afinal de contas, você lembra que essa propriedade vai ser usada quando? Quando a PG depender de incógnita, para que você consiga montar uma equação e resolver ela aí. Beleza, colega? Cara, foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração e acompanhe a próxima aula. Valeu!